Bora que bora, boa noite, graças a Deus, estamos em mais um bate-papo com uma pessoa especial, gente boa, que já ajudou a gente bastante, tem um carinho, tem uma admiração enorme por ela, professora Jaque, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É motivo de muita alegria poder estar hoje toda com você, batendo esse papo. Fique à vontade, vai ser um papo descontraído, vamos botar um pouquinho de história da vida, para incentivar aí o estudo e o próximo, Certinho. tá bom? Jaque, vamos começar logo assim. Hoje, casada, solteira, divorciada, viúva, como tá? Depois vão estar perguntando lá, vão estar mandando mensagem, entendeu? Como tá esse coração hoje aí? Hoje divorciada. Divorciada. Divorciada há quase 7 anos. Traduzindo, divorciada, não vou parar nada aí. Divorciada. Filhos? Sim, tenho um filho de 15 anos. Ah, já é um rapaz. Qual é o nome dele? Samuel. Samuel, abraço, Samuca. Mais um Samuca, né? Tem Samuca. É, agora estamos 4 Samuca agora. 4. É, 4 Samuca. Jaque, deixa eu falar uma coisa pra você. Formado em... Sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. O que significa essa psicopedagogia? Psicopedagogia é o profissional que faz intervenção na dificuldade escolar da criança. Faz atendimento com TDAH, crianças com transtornos de déficit de aprendizado, transtornos neurológicos, né? A gente faz todo tipo de intervenção para ajudar. A criança tem uma defasagem de cognitivo. Aí, ali em cima daquela defasagem, a gente faz os atendimentos adequados para que ela possa aprender. Repete essa palavra que você falou aí. Não vai sair, hein? Dificuldade. Não, não vai sair. Transtornos neurológicos. Repete, vai. Transtornos neurológicos ou déficit de aprendizado. Que a criança tem. Hoje tem muitas crianças com Bastante. esse tipo de... As crianças hoje estão muito laudadas com esses tipos de transtorno, né? Hoje não é que é comum, mas antigamente essas crianças eram consideradas como retardadas, porque ainda não tinha um diagnóstico fechado com esses nomes científicos. Hoje não, hoje já tem os nomes certos para as crianças que são autistas, que têm um TEA. Então, hoje tem transtornos de hiperatividade. Hiperativa é crianças que não... Isso, que não foi parada, agitada, isso. E que tem uma dificuldade de se concentrar nas atividades, tanto nas atividades domésticas quanto na educacional. Em tudo, né? Em tudo. Então, hoje, o que mais a gente consegue ver, tem uma porcentagem nas escolas com esses tipos de criança. E professora normal não é adequado dar aula para esse tipo de criança? Sim. Só com uma faculdade normal, só com estudo normal? Ou você tem uma prova pós-graduação? A professora de pedagogia, ela pode sim, principalmente nos anos iniciais, que é a educação infantil. Então, nós temos muito, principalmente também nas redes parceiras, onde nós não temos um professor auxiliar. Então, o que a gente faz com essas crianças? A gente insere elas dentro da vida educacional com a inclusão. Como que eu posso estar fazendo isso? Eu faço uma preparação de aula, levo para a sala. Eu não gosto de falar sala de aula para educação infantil, eu gosto de usar o termo de salas de aprendizado, de desenvolvimento. Não que seja errado sala de aula, tá? É uma nomenclatura normal nos dias de hoje e nos dias antigos também. Mas eu falo que falar sala de desenvolvimento fica um pouco mais leve para a educação infantil. Então, eu faço aquela preparação da aula, aplico na sala de aula e vamos supor que eu tenho alguma criança que tem algum transtorno neurológico. E aí, eu pego aquela aula, passo para os demais e incluo aquela aula. Eu vou adaptar aquela aula para a criança que me traz esses relatos. Então, um professor de pedagogia consegue, já nos anos dos fundes, né, que é fundinho 1, fundo 2, que nós chamamos, também o professor consegue, sim, fazer esse trabalho, adequar um trabalho. Porém, eu falo que a profissão professor, ela tem que estar em constante aprendizado.
Eu tenho que estar sempre buscando recursos. Quem tem uma pós-graduação vai ajudar muito mais a desenvolver. Entendi. Agora, quando a gente só tem uma pedagogia, ajuda muito, desenvolve muito. Mas não abrange tanto o olhar quando você tem uma pós-graduação de inclusão que busca recursos para essas crianças. Como que eu descubro como a criança tem isso? Como que você nota isso? Como que Através o médico, os professores indicam para os pais do médico? Como funciona? Normalmente, quem traz esses relatos, os pais eles já observam algumas coisas em casa. Só que acontece, alguns pais eles não conseguem aceitar ainda. Eles têm uma resistência. Mas aí o professor em si, ele consegue fazer avaliação através de observações. Essas crianças, elas têm algum comportamento, é comportamental. Às vezes eles estão bem agitados, às vezes estão agressivos, às vezes andam na ponta do pé, às vezes não têm uma boa dicção, às vezes fazem movimentos repetidos, às vezes a gente chama ele pelo nome e ele não atende, ele fica aéreo, às vezes não quer que toca, eles são seletivos na alimentação. Então, assim, tem vários N fatores para conseguir desenvolver, para conseguir descobrir, né, para identificar. Só que um professor, ele não dá um diagnóstico. O que ele faz? Ele vai fazer um relatório, vai chamar os pais, conversa com os pais, faz um relatório, entrega para os pais e pede, olha, esse é um relatório, né, da criança, do desenvolvimento da criança. Se alcançou, se não alcançou os objetivos. E ali o pai, e ela pede para o pai procurar um pediatra. Aí ele procura um pediatra, que o pediatra provavelmente já vai procurar um neuro, que o neuro já vai fazer alguns exames, aí vai procurar um psicólogo. E, por fim, chega na psicopedagogia, que no caso é o que eu sou pós-graduada. Como que eu faço intervenção de psicopedagogia? É uma área multidisciplinar. Então, eu preciso estar em parceria com o neuro, com o psicólogo e com a psico. Eu tendo essa parceria, é muito mais fácil a gente desenvolver o cognitivo dessa criança. Entendi. Tem todo um processo. É grande o processo, né? Sim, é grande um processo. Não é assim tão rápido, né? Ainda mais para as crianças que necessitam muito do SUS. Então é um processo um pouquinho demorado, mas dá resultado, viu, Souza? Muitas das vezes os pais eles têm resistência por eles não aceitar. Agora, quando o pai ele aceita maior, quando a mãe aceita essa situação e busca ajuda desde os anos iniciais, a criança desenvolve muito melhor. Ela consegue alcançar melhor os objetivos, os alvos. Os pais, quando você entrega um relatório desse, os pais ficam muito bravos, assim? Já chegou alguma coisa assim? Tá revoltado ou não? Já pegou alguma coisa? Eu já peguei um pai, uma mãe, na verdade, né? Para poder abordar um assunto desse com o pai... Eu acho que é difícil. Muito difícil, muito difícil. Hoje os pais eles aceitam um pouquinho mais, mas quando eu iniciei na unidade escolar, no ambiente escolar, eu peguei uma mãe que a criança ela tinha movimentos repetidos, ela fazia sons também, e a gente chamou essa mãe para conversar. E quando ali a gente falou, olha, a gente vai fazer um relatório, gostaria que a senhora procurasse um pediatra e buscasse ajuda na escola onde eu trabalhava, tinha assistente social. E a gente chamou essa assistente social e a assistente falou assim, eu vou ajudar essa mãe, inclusive encaminhou ela para o CAPS. Só que essa mãe ela fez resistência. E aí a gente percebeu que a mãe também tinha um toque. Quando a gente ia conversar com a mãe, ela se afastava. Aí eu achava estranho. Mas, mãezinha, eu preciso conversar, né, com vocês. E ali, quando a gente abordou esse assunto, ela fez uma resistência, não falou nada, mas no dia seguinte ela tirou a criança da escola. Ela retirou porque ela não aceitou. E ela foi lá, fez o cancelamento da matrícula e disse que não aceitava o relatório que a gente tinha entregado da criança para ela. Aí vocês não podem fazer nada, não tem o que fazer. Não tem porque, como eu falo, é uma parceria. É família e escola. Se não tiver essa parceria de família e escola, o professor sozinho, ele não alcança, não consegue alcançar aquilo que ele deseja, se não tiver aquela parceria. Então, a gente fica um pouquinho com as mãos atadas, ou seja, a escola, ela fez o trabalho, ela fez o papel dela, de chamar a mãe, conversar, entregar um relatório. A partir dali, é a mãe que leva para os profissionais da saúde. Os
profissionais da saúde vai dar o retorno, a mãe procura novamente a escola e me traz um laudo. Um laudo fechado, eu, como pedagoga, consigo ter um olhar clínico, que é onde que eu falo que os professores todos teriam que ter um olhar clínico em volta desta criança, não fazer a acepção, mas fazer a inclusão. Então, eu preciso de um relatório, de um diagnóstico fechado, para que eu consiga fazer a adaptação mais correta. Porém, enquanto não chega este relatório, eu já vou adaptando na sala de aula, inserindo essa criança. Entendi. Os primeiros sinais mais fáceis, assim, para os pais perceber que a criança tem algum tipo de problema mesmo. O mais comum, não sei nem se a palavra correta seria comum nos dias de hoje, é o autismo. É o que aparece mais nas crianças, né? Eu falo que é uma nova era de autistas. E essas crianças, elas repetem muito movimentos, faz muito barulho com a boca, sons, né? Eles fazem gestos, eles fazem assim, eles gostam de ficar com as mãozinhas lubrificadas, né? E os barulhos com a boca e o andar na ponta do pé. Mas de andar mesmo assim? Na ponta do pé. Eles andam, eles caminham na ponta do pé. São um dos sinais, né? Fora outros sinais, como não me toca, quando ficar agitado, receber um não também não é, eles não gostam muito. E quando fica agitado, eles não gostam que a pessoa vai e toca, porque ele se sente invasivo. E quando a criança se sente invasiva, ela se sente desrespeitada. Então, é como se fosse assim, não me toca, eu não quero. Então, você vai ter que ter um processo para conseguir chegar nessa criança. E eles não confiam em todo mundo também. Então, é um processo de confiança para conseguir desenvolver. São vários sinais que vai Vários alertando ali sinais. no dia a dia, né? Isso mesmo, vários sinais. Professora, quanto tempo já dando aula? Total, 12 anos. 12 anos já. 12 anos, inserida na educação infantil. Como alfabetização, eu tenho 5 anos. Eu dou alfabetização, reforço escolar e faço atendimento psicopedagógico também com essas crianças. Você também faz? Faço os atendimentos com essas crianças. Eu tenho hoje fechado de diagnóstico duas crianças. Já tenho um diagnóstico fechado, um laudo, que uma delas tem um TDAH, né? Que é a falta de atenção. TDAH. Eu não sei o que aconteceu de um tempo pra cá, que tem bastante TDAH, né? Hoje você olha assim. Muito. É déficit de atenção, né? Isso, déficit de atenção. Hoje, como eu falei, antigamente já existia, né? Mas nós, pais, professores, né, em alguns momentos, não vou generalizar todos, porque a gente não pode falar que todos faziam isso. Nós rotulávamos essas crianças, rotulávamos de preguiçosas, rotulávamos de dispersas, o autista era, como eu citei, era o retardado. Então, essas crianças, elas faziam uma acepção dessas crianças e separavam. É tanto que, antigamente, essas crianças, elas não podiam conviver na sociedade. Tinha um orfanato próprio para elas. Por quê? Porque os próprios pais rejeitavam, porque eram os retardados. Então, os pais pegavam essas crianças, colocavam nesse orfanato e as freiras cuidavam dessas crianças até um dia virar óbito. Então, acontecia muito isso nos tempos antigos. E o que acontece? Hoje, os pais, como eu falei, não são todos, mas uma grande maioria aceita e hoje em dia tem mais amor, né? Não que naquela época não tinha, mas hoje os pais conseguem cuidar melhor. As condições financeiras de hoje tá mais acessível de cuidar de uma criança desta. Então, quando é diagnosticado, hoje se tem essa nomenclatura, né? O nome próprio que foi tirado dos retardados, para quê? Para fazer a inserção dessa criança, inserir essa criança no ambiente escolar. E nós, professores, poder ter esse olhar e falar, não, essa criança precisa de mim. E se ela precisa de mim, qual que é o meu papel como professora? Eu tenho que ajudar. Independente se eu tiver formação ou não, eu tenho que ajudar essa criança. Né? Então, hoje, aparece mais porque, além da gente ter muita mídia, né, hoje nós temos vários meios de comunicação, vídeos que falam, então hoje é mais conhecido por conta disso, né? É Instagram, é Facebook, são notícias que acontecem. Tem agora hoje, graças a Deus, mais profissionais capacitados, especializados nessas áreas de um psicólogo, uma psico, uma neuro. Então, por isso que hoje é mais conhecido. E
O TDAH, o porte dele é o quê? Esquecimento? É o esquecimento. É o esquecimento. O TDAH é AH. Isso, é tem um A no meio. transtorno. É, isso mesmo. Ela é o esquecimento. Hoje eu apresento, vamos supor, um alfabeto para a criança, né? O babebibobô. O alfabeto, desculpa. Uma sílaba. Babebibobô. Daqui a pouco eu volto e pergunto para ela, que sílaba é essa? Aí ela responde. Daqui a pouco eu volto e pergunto de novo. Ela não sabe mais. E normalmente quem tem o déficit de atenção, ele se concentra muito pouco. E ele começa a ficar agitado, angustiado. Por quê? Porque ele não está conseguindo transmitir aquilo que o professor está querendo alcançar, almejar. E por ele não conseguir falar, ele começa a ficar agitado. E ali, realmente, ele dá uma bloqueada, ele começa a esquecer. Então, normalmente, essas crianças, a gente faz um atendimento de 50 minutos. Eu não consigo passar mais disso. Porque a criança ela não concentra mais, não. Ele tem um tempo dele. É igual pedir para uma criança executar 3 tarefas ao mesmo tempo. As 3 tarefas ele vai executar uma, as outras 2 ele vai esquecer. E ele vai voltar e vai falar, o que você pediu mesmo para eu fazer? E aí você vai ter que ir lá com toda a paciência, não, faz isso, para ele executar mais outra. Então, assim, é bem complicado quando a gente quer delegar muitas tarefas a essas crianças, onde nós rotulamos essas crianças e eles não conseguem usar. Então, eles se frustram, eles acabam se frustrando. E ali eles se acham que eles são incompetentes, onde eles começam, eu sou burra, eu não consigo, eu não vou alcançar, onde eles mesmos começam até mesmo a se maltratar, né? Se colocar uma estima muito baixa. Ele mesmo se coloca para baixo, né? Uma criança. Vamos sair um pouquinho desse assunto. O negócio é bem complicado aí. E trabalho. Entender bastante. Trabalho. É um assunto bem abrangente. Porque hoje virou posso falar moda, mas hoje a gente ouve muito, né? Sobre TDAH. E acho que é TDAH. O colega meu fala assim, você é TDAH? Você tem, você se passar no médico, você não sai de lá. Ô Jaque, vamos lá. Antes da escola, vamos voltar lá pro comecinho. Antes da escola, o que você fazia? Quero saber como você foi parar na escola. Vamos lá. O cara tá lá na raiz para tentar chegar lá na escola de volta. Tá certo. Eu fui criada pelos meus avós, né? A minha mãe, ela na época era diarista e dormia nas casas de família. Isso. E aí eu fui criada pelos meus avós, a minha mãe vinha no final de semana, mas ela nunca deixou de dar assistência pra gente. Então a gente teve uma vida bem difícil. E eu vim morar com a minha mãe e 2 irmãs minhas, tinha 13 anos. Então a gente acaba querendo não ter um pouquinho mais de responsabilidade. E a minha mãe não tinha condições, né, de me manter aquilo que eu queria. Foi. Professora, tem um monte de homicídio, eu vou lá denunciar aqui. Se ela for presa, eu não quero nem saber. Alguém vai ter que me tirar de lá. Eu não quero nem saber. Quem vai ser o doutor para te arrancar. E ali eu comecei a trabalhar numa granja. Eu matava galinha. Lá, por isso que ela tem uns homicídios. Eu matava galinha, fiquei até com quantos anos? 13 anos. E você era guerreira assim mesmo? Mulher. Não, tem as mulheres que eu sei que minha mãe mata, minha avó mata, minha mulher mata. Mata eu do coração, Margarida. Na verdade, no começo você fica meio apreensiva, né? Porque você tá tratando de um animal. Você fala assim, como que eu vou fazer isso? Mas é para sobrevivência, né? É trabalho. Através da minha prima. Sua prima já trabalhava. Isso, a minha prima, ela tem a mesma idade que eu, e era com 13 anos também. O meu tio sempre falava, você tem que trabalhar cedo. E ali tinha uma igreja próxima à casa dela, onde meu tio conhecia o dono. Aí meu tio, aqui no São João, Vila do Sapo. Sim. Foi ali. E ali a minha prima foi e ela falou pra mim, já que você não quer vir trabalhar comigo? Eu desesperada para ter as minhas coisas, eu falei, eu quero. E eu fui. Então, no começo, eu falei assim, fui embora. Eu saía, eu morava aqui no Santa Edviges, eu saía a pé daqui pro São João.
numa sexta-feira, dormia na casa da minha tia, para sábado de madrugada começar a executar os trabalhos. Essas galinhas é pra onde? Pra uma avícola? Ia para feira. Ele feira. levava para feira. Isso. E essa rotina foi quanto tempo? Ficou quase uns 8 meses, mais ou menos. Quase 8 meses. Por dia, porque era assim, o cliente chegava e falava assim, eu quero aquela. Então eu tinha que buscar aquela. Você tinha que pegar? Tinha que pegar. Se o cliente passa, eu tinha quero trabalho aquela. mesmo. Tinha. Eu tinha que ir buscar aquela galinha que o cliente pedia. Ele escolhia que ele queria, mas sempre mais gordinha. Sempre mais gordinha. Gordinha, não queria gordinha, galinha. Eu acho que eu chegava assim, como eu trabalhava das 4 da manhã até as 16 horas, então até ao meio-dia, a gente matava as galinhas para levar para o dono levar para a feira. Aí da meio-dia às 16 a gente tinha uma hora de almoço ali, uma pausa, e ali a gente dava sequência, nós ficávamos na grande. Então de que os clientes iam buscar as galinhas na grande. Eu acredito que eu chegava uma tarde de 30 a 35 galinhas por dia. Por sábado, né? Sábado e domingo. É bastante. Você tem uma chacinha no seu currículo. Tenho. Aí acabou as galinhas, você foi fazer o que da vida? Eu fui passar roupa. Fui passar roupa, né? Tinha uma vizinha nossa, passadeira. Aí ela conseguiu pra mim, pra eu estar passando roupa também, na casa dela. E ali também ficou mais ou menos um ano. Mas passava roupa que tinha que ter, uma empresa, vizinho? De tudo que chegava. Passava a roupa dela, se vinha essa roupa de empresa, tudo passava. Entendi. Aí saiu da galinha, saiu de passadeira. Fui pra monitora. Monitora da... Pode falar o nome? Pode. Monitora da Nogel, do Shopping Internacional. Dos brinquedos. Dos brinquedos. Aí lá eu fui promovida para operadora de caixa, lá eu fiquei 2 anos. Ali deu uma mudada, então. Já deu ontem um pouquinho, Já né? foi um trabalho registrado. Sim. Foi trabalho registrado e o que acontecia? Eu pegava 11 horas da manhã na Nogel, eu trabalhava até as 19, e das 19 eu subia para as Pernambucanas, que lá eu era operadora de caixa, eu saía às 11 horas da noite. Você trabalhava em 2 serviços? Em 2 serviços. No shopping mesmo? No shopping mesmo. Então eu estava na Nogel, eu só subia, ia para as Pernambucanas e ia para o operador de caixa. Só trocava a camisa. Só trocava a camisa. Só. A camisa. Então, se daqui a pouco você tinha acabado de aprender uma criança no brinquedo, já estava vendendo uma roupa, alguma coisa. Verdade. Que da hora. Então, quanto tempo nessa rotina de 2 empregos? De 2 empregos. Você já era casada nessa época ou não? Não, eu era noiva. Eu não era casada, eu estava com os planos para casar, né? Mas eu não era casada, não. Ficou, na Nogel eu fiquei 2 anos. Na Nogel, nas Pernambucanas, eu fiquei em torno de 1 ano. Então, nos 2 empregos, pode dizer que 1 ano. E como que veio para ser professora? Como que surgiu isso na sua vida? Já tinha um sonho? Já. Eu tinha um sonho desde Tem mulher que sonha em ser professora. Eu acho que, rapaz, homem não sonha com isso não. Tem muitos professores, sim. Mas eu acho mais difícil. Eu falo que ser professor é um dom. A pessoa é escolhida. Eu falo que a pessoa é escolhida para ser professora. Para ser professora, eu falei isso, eu já ainda tive uma trajetória maior em outros empregos também, né? Fui auxiliar administrativa durante 6 anos no Brás. Você foi trabalhar no Brás também. Fui, depois de lá eu fui pro Center Norte, fiquei 5 meses no Center Norte. Loja também? Loja. Em 5 meses, aí um patrão, aí eu já estava casada, porque eu saí da Nogel para casar. Aí eu casei e fiquei 8 meses parada. Aí eu voltei pro mercado de trabalho. Consegui um emprego de vendedora durante 5 meses. Depois eu fui contratada, na verdade me chamaram para trabalhar nessa empresa, que eu era auxiliar administrativo. Era uma loja de tecido. E eu ia ficar na administração. Nome até Cabo Verde. Cabo Verde ponto Teixe. Patrões maravilhosos, não tenho nem o que falar deles. E aí eles me convidaram para trabalhar na equipe, porque o meu ex-marido também trabalhava lá e eles me chamaram. Aí era para ganhar mais, era uma vida um pouco melhor. E eu fui. Lá eu fiquei 6 anos. Então você trabalhava, vocês iam junto, voltavam junto? Isso. Tinha um conforto a mais, então? Tinha. Tinha um conforto a mais, que da hora. Eu fiquei 6 anos nessa empresa. Mas aí de lá que veio a vontade de estudar? O que acontece? Ali eu sempre tive o sonho de ser professora, mas tem momentos na vida da gente
que a gente fica estagnado. A gente para de querer realizar os sonhos. Porque vem outros sonhos. Aí você coloca outras prioridades. Principalmente para mulher. Principalmente para mulher. E aí eu estagnei nesse sonho e queria ser mãe, queria casar, né? Então, tive meu filho e aí teve algo desagradável, né? Que veio uma separação. E eu trabalhava no mesmo ambiente que meu ex-marido. Só que eu sempre tive comigo, eu não posso ficar parada. Porque se eu ficar parada, eu costumo dizer que mente vazia é oficina do diabo. É uma oficina ali grande. Exatamente. E eu falei, o que eu vou fazer? E eu tinha um colega que trabalhava comigo na administrativa, ele falou assim, procura alguma coisa. Você não tem sonho? Eu falei, eu tenho sonho de ser professora. Aí ele, então eu vou te matricular na faculdade. Um amigo seu? Um amigo, um jovem, gente, ele era um jovem, na época ele tinha 18 anos. E ele falou pra mim... Você tem o contato dele? Tenho. Mano, pode, como é o nome dele? O nome dele é... Ai, gente, esqueci o nome dele. Deu branco. Depois você vai lembrar. Ai, gente, ele mora aqui no Planalto. Eu vou lembrar. Mora pertinho. E ali ele falou assim pra mim, então eu vou te matricular. Eu falei, tá bom. Ele já estudava? Ele estudava administração. Por isso que ele... Aí ele pegou e falou assim, vou te matricular. Eu falei, tá bom. Aí ele me matriculou e ele me matriculou para fazer uma prova para ganhar uma bolsa de estudo. Ah, que da hora. Aí eu fui, fiz a bolsa de estudo, ganhei mais de 60% dessa bolsa de estudo e ingressei na pedagogia. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Poder voltar a estudar. Foi, assim, algo extraordinário. E como foi a época de... Você fez faculdade na Anhanguera. Na Anhanguera. A Anhanguera é lá na Pio 12. Hoje ela tá na Pio 12. E como que foi assim? Aí você saiu do serviço? Ou não? Não, eu continuei estudando. Eu ainda fiz 3 semestres na Anhanguera. Até que eu tive que decidir sair do serviço, porque já estava ficando ruim para mim, né? Porque eu tinha contato com o meu ex-marido e não era algo agradável, né? Eu ainda amava ele, né? Era uma coisa assim, meio que de louco. E eu falei, não, eu preciso sair. Já está me fazendo mal. E ali eu saí, só que antes disso eu fiquei 1 ano e meio estudando e trabalhando. E aí o que acontecia? Eu já morava no Parque Alvorada. Eu pegava meu filho, eu trazia para o Planalto, a minha ex-cunhada ficava com ele, eu ia trabalhar de lá, eu ia para a faculdade, depois pegava meu filho e ia para o Alvorada. Então, eu dormia por dia 4 horas e foi uma rotina de 3 anos, dormindo 4 horas por dia. Foi bem difícil. Eu me recordo que um dia, o meu filho tinha 3 aninhos, ele falou assim, mãe, fica comigo? E eu falei para ele assim, eu vou ficar, mas daqui a um tempo. Hoje a mamãe tem que deixar você um pouco sozinho, mas eu vou te recompensar tudo lá na frente, porque isso vai passar. E eu lembro que ele falou pra mim assim, eu vou esperar. Nossa, vou chorar. Ele falou, eu vou esperar. E eu falei, então você me espera, porque isso vai passar, vai passar. E aí, graças a Deus, passou esses 3 anos. Aí eu consegui, eu falo que foi a minha raiz para professora, foi a escola Caminhos da Esperança, hoje ela é fechada. Ah, essa escola era lá no final da praça ali, né? Sentido terminal ali. Maria Joaquina. Ali. Tinha 2 escolas ali, não era? Não sei se era alguma coisa assim, perto do prédio. Era a conveniada, que era a nossa, e era a da prefeitura. Nós éramos parceiras e tinha da rede, uma do lado da outra. E ali eu entrei para ser auxiliar. Fiquei lá como auxiliar até o término da minha faculdade. Ah, você já ficou lá, então, auxiliando ali. Auxiliar já fica na sala de aula ajudando os professores, certo? Isso mesmo. Como a tia ali, dando aquele apoio ali. Isso, dando um apoio, fazendo de tudo. Graças a Deus também vou citar o nome dela, porque é um orgulho para mim. Eu tive uma professora, o nome dela é Aline, trabalhei com ela ali na Casa da Esperança, trabalhei com ela na geração e trabalhei com ela aqui na Sonho de Mãe. E ela foi a Sonho de Mãe aqui, no Micail, e tem uma lá no Primavera. Ah, eu sei. Então, assim, ela, pra mim, foi a minha professora. Eu aprendi muito com aquela mulher. Ela foi a sua professora? Foi a minha professora. Eu era auxiliar dela e ela nunca deixou eu falar assim, não, olha, eu não vou deixar você fazer nada porque você vai perder meu cargo. Ela sempre falava assim, quer me ajudar? Eu falava, eu quero, me ensina, eu tô aqui para aprender. Eu não conheço nada, eu não tinha contato nenhum com a escola.
E aí ela falou, então eu vou te ensinar. E ela me ensinou muita coisa, muita. E eu ficava no pé. Ai, me ajuda, o que você tem pra eu fazer? Aí faz isso, faz aquilo. Me ensinou a fazer semanário, diário. Foi maravilhoso trabalhar com aquela mulher, maravilhoso mesmo. E você trabalhou um bom tempo com ela, né? Trabalhei, eu fiquei 5 anos na Caminhos da Esperança. E quando eu peguei o meu diploma, aí automaticamente a dona Eliana, que era a diretora, me deu uma sala de aula para assumir. Ela falou, não, você não vai embora. Que quando a gente se formava, era uma professora para cada sala, lá tinha 8 salas. E o resto era tudo auxiliar. E quando eu me formei, eu já falava, meu Deus, vou ser mandada embora agora. Me formei e a dona Eliana chegou, me deu férias, falou, você vai pegar férias. Falei, tá bom. Falei, "Ixi, quando eu Mas voltar... por que quando você se formava e mandava embora? Porque era uma professora por sala. Ah, Como já todas as salas já estavam fechadas, não tinha vaga para professora, entendi. né? E aí ela me deu férias, eu falei, ixi, já era, agora eu vou ser mandada embora. Aí ela pegou, quando eu voltei das férias, ela falou, você tem uma sala para você. Nossa, eu chorei tanto. Eu falei, não acredito, ela tem uma sala para você. E ela foi e me deu uma sala para assumir como professora. Show de Por isso que bola. eu falo... Então, na verdade, você nunca parou, né? Não, nunca Você parei. não parou, você trabalhou direto. Direto. E eu falo que ali a Camisa da Esperança foi a minha raiz. Foi o que me motivou hoje a ser professora. E alunos, assim, como você mexer com infantil, os alunos têm tipo a média de 10, 11, 12 anos. Não. Hoje. Hoje, nos dias de lá para os hoje. que passaram por você hoje estão nessa média de idade, não é? Isso mesmo, 11 anos. 11 Porque anos. era maternal que você dava aula? Eu peguei B2 e Que é maternal. B2 hoje? B2 é a criança de 2 a 3 anos e o maternal de 3 a 4 anos. Então, é pelo tempo, então tem mais ou menos essa idade. 11 anos, as crianças têm Você 11 vê anos. essas crianças hoje, geralmente encontra as crianças no bairro. Sim, sim. Hoje eu tive, graças a Deus, eu tive oportunidade, porque eu não perdi o contato com as mães, né? Quando a gente saiu, a gente só parou de trabalhar na Camisa da Esperança porque essa escola fechou. Mudou a gestão maiores, né? Não falo do diretor, falo dos nossos governantes, e essa escola fechou. Prefeitura, traduzindo. Prefeitura. Mudou a prefeitura e ali, segundo falam que é Esse por jogo conta de de partido escolinha político. aí é muito partido político envolvido. Exatamente. E eu vou falar pra você, é tudo um bando de interesse que tem esse negócio aí. Exatamente. É tudo interessado. Essas escolinhas conveniadas aí são tudo interessados em meios políticos. Eu não tenho medo de falar, não. Que é pura verdade, todo mundo sabe. Por conta da Nem o A, nem o B, nem o X. E o problema é que era uma boa escola. Sim. E por causa de partido político se acabou. Fechou. Nós tínhamos Por isso que eu tô falando, tem interesse. 430 crianças nessa Aí. escola. 430. Fora um projeto social de 120 crianças, se não me engano. E tipo assim, fecha, mas eles encaminham para outras unidades? Ou fecha e tipo assim, adeus, vocês vão procurar vaga agora? Olha, vou ser sincero, quando fechou a Camisa da Esperança, muitos pais, eles tiveram contato, mantiveram contato com a gente. Por que que acontece? Nós ficamos sem receber. Ainda tem esse problema ainda? Ainda tem esse problema. Tá até ainda em ação judicial. Nós ficamos sem receber. Passou em torno de uns 5 meses. Nós trabalhamos de graça. Sério? Para conseguir manter as crianças na escola. E de repente, ó, não tem verba, não dá para pagar professores, escola fecha. E quem paga isso? O prefeito? O certo seria a Caminhos da Esperança. Não é nem o certo, porque a gente é conveniado com a prefeitura. Então, nós somos terceirizados. A contratação de vocês então... da prefeitura. Né? A Caminhos da Esperança era só um meio para contratar, mas a minha verba, o meu salário vem da prefeitura. Então, quando foi para ação judicial, o juiz, ele colocou a prefeitura também como responsável. Se a Casa Caminhos não paga, a prefeitura tem que pagar. Então, tá essa ação judicial com a prefeitura. Deu causa ganha, né? Esses dias eu até tive contato com o advogado, ele falou que a causa ganha já está em lista de... Isso, já está na lista do... Não é provisionado que eles falam, tem um nomezinho lá, técnico deles, que eu já estou na lista de pagamentos. Só que assim, vamos supor que tem 100 pessoas na minha frente. Primeiro eles têm que pagar essas 100 pessoas e eu vou subindo até chegar. Se é o 10º, se é o 5º, e vai embora. Vai embora, isso mesmo. Acho que demora um bom tempo. Assim. Já tem 5 anos. Essa ação judicial já tem 5 anos. Para poder conseguir entrar agora nas finanças.
fui para as finanças. E aí, algumas mães me mandaram mensagem para os professores e falaram assim, a gente não conseguiu vaga. Não conseguiram vaga, as crianças ficaram sem creche. Porque além da Caminhos da Esperança, fecharam outras creches também. Eu não me recordo se na época fecharam 6 ou 8 creches. Todas as creches com um ambiente amplo, com mais de 300 crianças. Então, algumas crianças ficaram sem creche. Quando envolve política no meio, filho, tudo fica tosco, Mais né? difícil. Fica dificultoso, porque é aquele negócio, você não me apoia, você não vai ficar, entendeu? E quem paga, isso que eu falo, não tem que ter envolvimento com a política, eu acho. Não tinha que ser uma carreira só. Porque 400 e poucas crianças tinha? 430. 430. Fora projeto social, então vamos colocar que a gente tinha em torno de quase 600 crianças. 600 crianças, Quase em torno disso. entendeu? O sofrimento dos pais que trabalham para sair, para procurar vaga, Exatamente. entendeu? Perder um dia de trabalho, não tem com quem deixar. Exatamente. Uma palhaçada, esse negócio, uma palhaçada. Bem complicado. E agora, Jaque? Agora eu sei que você tá de férias aí. É. Meio termo. É, meu termo. Tem um mês que eu saí de uma creche que eu trabalhava aqui no Primavera também. Também foi uma mãezona para mim, tá? Não tenho o que falar. Eu falo que cada creche que eu passei foi uma formação para minha vida. Então, a Caminhos da Esperança me formou como professora. Eu fui para a Turminha do Sol, que me formou como diretora. Fui diretora também. E a creche Sonho de Mãe me formou como coordenadora, né? Então, eu já passei pelas 3 etapas do processo escolar. Recentemente, eu tive um probleminha de saúde e eu pedi para eles me mandarem embora. Eles me mandaram e hoje tem um mês, né, que tá fazendo que eu tô em casa. Um mês que você tá feliz, descansando. Descansando. Eu feliz é outra, né? É outra mulher, é verdade. Descansar é meio termo, né? Isso, Porque porque você faz as aulas particulares. Hoje, graças a Deus, ele é maravilhoso. Ele é grandioso demais, eu não sei nem como agradecer a Deus. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho 11 crianças. 11 crianças, eu posso agregar 11 crianças. Tem pessoas me mandando, e aí, tem vaga? Não tenho vaga. Eu vou arrumar uma vaga, vou disponibilizar uma vaga para você. Tá certo. Entendeu? Vou tirar uma vaga. Não, Pedro, não, pelo amor de Deus. Não. A carinha dele ali, ó. Se alguém precisa, vamos passar. Não, gente. Já falei pra Jéssica que o Pedro vai estar na. É só. Pedro vai estar na faculdade, eu vou estar ali com ele. Não, Pedro, vem cá. Ô Jaque, como funcionam essas aulas particulares? Então, tem umas aulas particulares e eu tenho atendimentos, né? Os atendimentos é 50 minutos. As aulas Mas essas particulares... aulas particulares, você hoje tem uma sala, você vai na casa, como funciona? Hoje eu vou até a casa. Hoje eu vou... Por que eu faço isso? Porque muitas das vezes os pais trabalham e não conseguem levar as crianças para mim, né? Então, o que eu faço? Eu faço um cronograma. Quantas crianças eu quero atender por dia? 4. Então, 4 crianças eu pego ali no Santa Edviges, seriam os mais próximos. Depois, no outro dia, eu tenho 3. Então, eu pego Micael, São Domingos e desço para Santa Edviges. Então, são os bairros mais próximos que eu consigo fazer tudo de... Isso. E aí eu faço meu cronograma, meu horário, né? Eu tava brincando esses dias com a minha mãe e falei assim, olha como Deus é bom. Às vezes a gente pensa assim, vai fechar aquela porta, mas o que eu faço? Mas para essa porta fechar, eu preciso me posicionar. E às vezes a gente deixa de confiar em Deus e fica um pouquinho com receio. Mas ali quando Deus fala, vai porque eu estou no controle, Deus ele escancara portas. E eu falo, meu Deus, o que eu estou vivendo hoje, eu não estava vivendo há muito tempo. Então consegui, né, sair da empresa, Deus me abençoou. Eu falo que os pais dos meus alunos são instrumentos nas mãos de Deus para me abençoar. Então, hoje eu trabalho de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo é para mim e para o meu filho. Eu ia falar agora, hoje você tem um tempo para o meu filho. Qualidade com o seu filho. Exatamente. Todos os dias eu consigo levar o meu filho na escola. Coisas que eu não conseguia. Então, todos os dias, esses dias eu perguntei para ele assim, o que você está achando da nossa nova vida? Ele olhou para mim e falou assim, eu tô amando, porque agora você tem tempo para mim. E eu penso assim, quanto tempo eu não perdi? Me ocupando demais nos trabalhos e deixando um pouquinho ele de lado. E hoje meu filho tem 15 anos, né? Então, eu faço o meu horário de trabalho hoje. E vou ser sincera, consigo ganhar muito bem.
Legal, isso Eu é consegui, importante. Tá conseguindo pagar as contas. pagar as contas. Estou conseguindo pagar as minhas contas e tem tempo. Não te pede desconto. Opa, que isso? Entregou o ouro, não te pede desconto. Lá com o meu assessor, Samuel. Liga pra Aí ele. vai falar assim, não. Senão ela vai querer arrumar mais trabalho. Isso Senão ela vai mesmo. querer arrumar mais trabalho. Mas, Que legal. Ô, Jaque, hoje, você acabou de falar aí, mas repete. Tem vaga para quem quer ter uma aula de reforço? Porque você, como você falou, você dá aula para pessoas com TDAH, pessoas com sim, síndrome de Down, não, como é o nome correto? autismo. Autismo. Isso. O autismo. Na parte da tarde, como eu já coloquei, né, esse cronograma de trabalhar só até quinta-feira e deixar esses 3 dias com o meu filho, então na parte da tarde eu não tenho. O que eu tenho de disponibilização de horário é só na terça e na quinta na parte da manhã. Eu teria, mas também só esses 2 dias e só para 2 alunos. Eu não teria. Ah, então falta 2 alunos aí na lista. Falta para completar. Quem quiser antecipar aí e para achar, Para te encontrar hoje. me encontrar tem direct, não tem? Tem. Daqui, pode deixar o Ah, número lá no sim. direct, que aí eu entro em contato. Ah, entendi. Então, quem quiser deixar mensagem lá e ela entra em contato. Isso, eu entro Entendi, em contato entendi. E suas redes sociais para te achar nas redes? no Insta. Só no Insta, como que te Só no acha? Insta, tá? Jaqueline Jaque 12. Jaqueline Jaque 12. Isso. Jaqueline Jaque 12. Lá no Insta vocês conseguem me encontrar. Ô, Jaque, e planos para o futuro? Planos para o futuro. Pode contar? Oh, Os outros falam, não conte seus planos a ninguém, né? É. Tem uma música que fala, não conte seus planos Pra ninguém. a ninguém. Bom, os planos, eu quero ficar até dezembro sem trabalhar para ninguém, né? Eu falei que só para mim mesma, Entendi. né? Trabalhar para mim mesma. E eu quero casar, para fazer a faculdade, eu quero me especializar também em aba. O que é aba? Também é uma Eu já ouvi falar. É uma especialização também para poder trabalhar com essas crianças que Entendi. têm TDAH. Me especializar no voltado bastante para a inclusão. E quero fazer uma graduação também, né? Fora essa pós, eu quero fazer uma graduação. Também sempre tive um sonho de fazer direito. Quero voltar a estudar, preciso voltar a estudar. Então, traduzindo, vai vir uma doutora aí. Vai, se Deus quiser, tá nos planos. Vai vir uma doutora. Se for os planos de Deus, vai dar tudo certo. Doutora Jaque. É. E viagem, Jaque? Como que funciona? Viaja bastante, viaja pouco, passeia bastante, passeia pouco. Olha, eu vou falar pra ser sincera, enquanto eu estava trabalhando, eu não tinha muito tempo para viajar, né? Porque eu trabalhava de segunda a sexta, na verdade eu trabalhava de segunda a sábado. Segunda a sexta eu trabalhava 12 horas por dia, e sábado eu dava aula. 12 horas, eu saía da creche. Sábado eu sei que você dava aula. Mas eu amava. Eu falo que o melhor lugar para poder vir trabalhar é aqui no Souza, gente. Eu me sinto confortável. Venha lavar o carro e vocês vão ver o que eu tô falando. É muito bom. Eu falo pra Jéssica que eu tenho uma paz aqui. Que bom. É muito bom. Eu lembro que vocês falavam assim, já que estiver fazendo barulho, eu falava, não me incomoda, não me incomoda. O barulho das máquinas não me incomoda, mas é uma paz muito grande que eu tenho aqui. Fora o filho maravilhoso, não tô rasgando cena, né? Fora o filho maravilhoso que vocês têm. Obrigado. Mas agora sim, agora eu tô vendo um pouquinho mais para viajar. Já tem projetos também para o final do ano, dar umas voltinhas por aí. Dar umas voltas. Tá certo. Tem que curtir um pouco. Sim, precisa, né? Planos para daqui uns 10 anos. E aí, você acha como que vai estar pro Jaque, assim, na sua mente, assim, nossa, daqui 10 anos eu vou estar... Vou estar com o meu escritório de advocacia. Vou ver o meu filho se formar. O meu filho formado, né? Daqui 10 anos eu falo que vou ver o meu filho formado. Né? Vou estar casada também. Vai casada. Pelo amor de Deus, daqui 10 anos. 10 anos precisa, né? Chega. Então, assim, eu quero, esses planos mas para isso mesmo quero pelo menos viajar um país. Quero ir para um país. Pelo menos um eu quero conhecer. Quero viajar para fora. Portugal. Todo mundo aqui quer vir para Portugal. Todo mundo quer ir para Portugal. Tenho vontade de conhecer Portugal. Que legal. Seu filho já pensou em alguma coisa para se formar? Sim, ele quer ser veterinário. Então eu acho que você vai voltar para a faculdade junto com ele. Eu acho que sim. Vamos voltar. Porque eu falei assim, você falou assim, para ter bastante tempo com seu filho, eu acho que vocês vão voltar para...
Ah, pro seu filho vai ser mais tranquilo, não? Pra se formar. Ah, eu acredito. É, porque você é professora. Vai ser mais fácil. Será? É, você manja bastante, então você já estudou, já passou. Não é a mesma coisa, mas é muita coisa parecida. Parecido. Já Entendeu? tem um macete, né? De como É. estudar, como fazer um cronograma para estudar. Então vai ser mais fácil. O Samuel tá mais de boa, então. Eu falo para ele, eu falo, você estuda para ganhar uma bolsa, né? Vamos fazer ENEM, ProUni aí para conseguir uma bolsa de estudo aí. Mas o sonho dele é Vai ser isso. veterinário, que da hora, vamos mexer com os animais. Vai, ele ama. O sonho dele é ter um cavalo, ele fala que vai ter um sítio, e ele sempre fala, olha mãe, quando eu me formar, ele fala que vai ter, né, o consultório dele, ele fala pra mim, quando eu estiver bem, eu vou, aí ele fala, a senhora vai parar de trabalhar que eu vou cuidar da senhora. Eu falo, logo eu, Samuca, não gira. Não mas não, gira. Você já tá vindo aí com o futuro de doutora aí. Sim, Não vai parar não, Samuca, né? Pô, eu acho que vocês vão Não estar dá. mais corrido. Vai, verdade. Tá mais corrido, né? Tá mais corrido. E família, irmãos, como funciona? Tem bastante irmão? Tem. Você tem... Seus pais estão vivos ainda? Como funciona? Sim. Meu pai e minha mãe, eles são vivos. Eu tenho 6 irmãos. Não, 6 irmãos. Eu tenho uma parte de pai. 6 irmãos? 6 irmãos. E 5 por parte de mãe, né? Eu tenho 2 irmãos homens e 4 mulheres. Seus irmãos também são formados, estudam ou não? Não, os meninos não quiseram saber de estudar. Normal, não sei por Eu não sei porque os homens não gostam de estudar. Gente, vamos estudar. Que isso? Pra ir pra escola, gostava, mas... Os meninos não, eles não quiseram se formar, mas as meninas, a gente tem técnica de raio-x, já é bom, nós temos enfermeira também, temos aeromoça. Aeromoça, então assim, elas são formadas. Nós temos da hora, mas ela tá na profissão? Não, ela não conseguiu ainda entrar na profissão que ela se formou há pouco tempo. Entendi. Há pouco tempo. Elas se formaram há pouco tempo. Mas está estudando para isso, está lutando para isso. Que da hora. Elas têm bastante potencial. Então quando ela estiver trabalhando lá, viajando pra cima e pra baixo, você traz ela aqui pra não bater um papo. Pode deixar. Ela vai querer vir, ela fala assim, Eu falo, vamos que eu fiz o marketing seu, tem que ir. Não vai querer não, você é louco lá, assim. A enfermeira é bom, se tiver alguém passando mal lá, já pode aplicar a injeção. Exatamente, ela já faz isso. Se tiver alguém quebrado também, já consegue. Já sabe fazer um primeiro socorro, dar uma fratura. Você tá quebrado, filho. Que legal. E sua mãe hoje faz o quê? A minha mãe já está em casa. Tá tranquilo, né? Ela está em casa. Tá descansando, tá aposentada. Ela ainda não conseguiu se aposentar, né? Mas ela está em casa, tem um benefício lá do governo que ela consegue tirar. É como se fosse uma aposentadoria, mas não é ainda certo. E tá em casa, ela mora com meu padrasto, hoje tá sozinha dentro de casa com meu padrasto, todo mundo foi embora, todo mundo casou, cada um tem sua casa. Da hora, não mora mais ninguém então junto. Não, dentro do então imagina quando vai pra lá também, a bagunça aqui é, né? Nossa, fora seis pessoas ali dentro de filhos. 12 já vai dar isso, todo mundo casado. É todo mundo casado? Não é porque você já vai. Não, eu não sou. Mas conta como dúvida porque você vai com Samuel. A Carol não. A Carol, ela preferiu ficar sozinha por enquanto. É a única que não tem filho, não casou. Essa é É que vem abaixo de mim. Não, minha mãe. Que é moça? Não, é a técnica de raio-x. Técnica de raio-x. Ela não quis. A aeromoça hoje é casada, tem um filho. A enfermeira é casada, tem 3 filhos. Vixe, então a casa deve encher, hein? Somos 9 netos. Você imagina, 9 netos, 6 filhos, 2 genros, uma nora. Imagina, a casa lotada, mãe e padrasto, pronto. A casa lota. Lá em casa a gente fala muito alto, parece que a gente tá brigando. E quando tá todo mundo junto, é uma maravilha. A gente, graças a Deus, Eu imagino. Nossa, você tá maluco na hora que tá todo mundo junto. É muito. Minha avó manda calar a boca. Sério? Só que dá mesmo, o pessoal passa e joga lá pra dentro, né? No quintal. É isso mesmo. Os pais tá brigando. Aí daqui a pouco ela vira as costas e fica. Não para. É muito bom, gente. É maravilhoso. Ô, Jaque, fora a advocacia,
Você tem outra ideia, assim, para estudar? Psicologia. Psicologia? Uhum. Se tornaria psicóloga, é isso? Psicologia ou não? Sim, eu me tornaria, porque assim, Você é bem engajada nessa área aí, né? eu gosto. Uma do lado da outra, uma vai ligar a outra. Você vai fazer o laudo, você vai mandar pro pai, o pai já vai te procurar. Você tá fechando uma empresa. Eu acho que descobri. Eu acabei de já descobrir. profetiza. Eu acabei de descobrir que você tá fechando um ciclo empresarial e todo mundo vai ir atrás de você ali, Psicologia. As pessoas, quando eu era coordenadora, as professoras, elas me procuravam muito para conversar, né? Pode desabafar? Para desabafar. Ah, que da hora. Aí você pensou, Falava assim, eu vou me formar em psicologia, porque não é possível. E elas vinham, né? E elas, ali naquele momento, eu deixava de ser coordenadora e falava, agora eu sou a Jaque. Se querem conversar, não tem problema. E ali elas conversavam, elas desabafavam, choravam também. E tinha um momento que eu falava assim, meu Deus, eu já passei por tudo isso que elas estão passando, e como que eu vou aconselhar essa mulher? Né? Mas Deus, ele é tremendo. o que refere mais conselho, o homem ou a mulher? Mulher. É vagabundo mesmo. O homem, ele é muito fechado. O homem é seco, o homem é vagabundo, o homem é. A mulher pede mais ajuda. Muito, elas procuram muito gente pra ajudar. E era tão gostoso depois, no final, que depois do choro, né, vem uma alegria. Aí as pessoas falavam assim, eu tô mais leve. Pessoas que me ligavam, falavam assim, posso te ligar? Eu, pode, quero conversar por telefone, né? Eu já tive um projetinho aí social que eu atendia as pessoas e queria conversar, né? E elas Sério? já. E elas me ligavam, falavam, pode ligar, não tem problema. E aí era sempre na parte da noite, porque eu não tinha, né? Muito tempo na parte da manhã. E eu sempre falo, pode me ligar. É o que eu faço com os meus alunos. Se vocês quiserem me ligar, me liguem. Talvez a tia não vai, eu falo tia, né? As professoras aí que me perdoem que vão querer me matar agora. Mas tia porque já tem uma intimidade, Isso. você tá dentro da casa. Exatamente. E não é os alunos da escola, né? Exatamente, no Tia porque ambiente. você tá sentado lá no sofá da casa, na mesa da casa. Isso. Entendeu? Por isso que é tia. E assim, eu falo para eles como tia, por quê? Porque às vezes a criança que eu pego, a maioria das crianças, elas estão bloqueadas. E a maioria das vezes elas foram bloqueadas dentro da unidade escolar. Ou por uma professora que naquele momento, por um dia difícil dela, gritou um pouquinho mais alto, fez essa criança passar um constrangimento. E ali a criança não consegue mais responder para a professora e acaba tendo um atraso. Ou porque a criança virou para o lado para conversar com um outro coleguinha e a professora chamou a atenção dele, porque assim, uma coisa eu sempre levei comigo, quem tem vergonha não faz vergonha. E se eu quero chamar a atenção daquela criança, abaixa, olha nos olhos, fala com ela. Ah, não, mas elas não fazem não, vou te cortar aqui. Eu era bagunceiro, pode falar que eu era bagunceiro. Mas eu não sou uma desse aí, sério, de verdade. Você vê o que causa na gente? É sério. É um trauma. Eu tenho um colega meu, não vou falar o nome dele aqui não, porque ele vai saber quem é. Não posso nem falar. Deixa eu ver como eu vou falar. Tem uma certa fulana que era uma professora minha. Aí ele falou pra mim assim, você podia chamar a fulana. E falou o nome. Tanto não pra me falar. Meu Deus. Você tá maluco, passou um filme na minha cabeça agora. Mas... Aí eu pensei, falei, não, eu vou ver, eu falo. Pode deixar que eu te dou um toque. Essa pessoa já me esculachou tanto, já não é humilhação. Ela gostava de humilhar. Mas um dia as pedras se encontram. Com certeza. Mas eu tenho um prazer de encontrar ela, porque a gente não frequenta às vezes nos supermercados, não frequenta os mesmos cantos hoje, mas um dia as pedras vão se encontrar, você pode ter certeza. Isso mesmo. Ela falou que ia ser traficante, que eu ia ser que eu ia ser. As pedras vão se encontrar. Falou que eu ia dar só que não prestava. Eu lembro, professor. Você tá louco, um dia as pedras se encontram. E é isso que eu não gosto de causar nos meus alunos, sabe? Quando eu falo para eles, pode me chamar de tia, porque como eles já têm um trauma, eu quero que eles peguem confiança em mim. E se ali eu consigo pegar essa criança, trazer para mim, às vezes a criança, ela sabe, só que ela está bloqueada, ela só precisa de um estímulo. O que eu preciso? Confortar. Vem, eu estou aqui para te acolher. Então, quando a gente faz esse acolhimento com a criança, ela se sente confiável em você. E dali ela começa a contar desde o que aconteceu em casa até na escola.
Então, olha que gostoso, que reciprocidade, né? Eu acolho a criança vem, ela me acolhe e aí ela consegue desabafar. E nesse desabafo a gente entende tanta coisa da criança. O professor, ele não sabe de tudo. Ele aprende com os alunos. Ele pode ser o aluno desde o pequenininho até o mais velho. Ele aprende a cada dia. Quantas vezes eu cheguei na escola triste e um aluno vinha me abraçar. Olha que sinceridade gostosa. O abraço do aluno, eu só abraçar e eu queria chorar. Era como se eu tivesse assim, ele me abraçava assim, eu tô aqui, eu tô te acolhendo. Então por que eu não vou fazer isso com os meus alunos? Então por isso que eu costumo usar esse termo. Eu deixo eles à vontade. E depois eles começam, pro, e acabam me chamando de professora. Mas no começo eu falo, olha, comigo vai errar, a gente conserta, não tenha medo, fiquem à vontade, falem, desabafa. É assim que eu faço. E as minhas aulas, para quem quiser me contratar, eu faço, eu unifico psicopedagogia com a pedagogia. Então já vem um pacote. Já vem um pacote, porque eu sempre trago algo da psico relacionado com a pedagogia para conseguir estimular essa criança, ativar um cognitivo, um raciocínio lógico, para conseguir entrar na pedagogia. Vou entrar no assunto aqui. Você dá aula para o infantil, certo? Você tem vontade de dar aula para, sei lá, os alunos maiores aí, sei lá, vamos chutar aí 14, 15, 16. Você tem essa vontade? Não. Eu tenho vontade de dar aula, até mesmo porque eu sou habilitada até o 5º ano, né? Eu tenho vontade de dar aula pro Fundi 1, que é lá do 1º até o 5º ano. Isso eu tenho. Na verdade, o que eu mais gosto, o que eu mais gostaria de pegar seria o 1º ano. Porque quando a criança ela tem uma base boa na educação infantil, tem bons professores, tem maravilhosos professores nas escolas, né? Que conseguem fazer um trabalho bom. Quando ele vai para o 1º ano, ele já está numa fase de transição. Então, puxa, acabou as brincadeiras, acabou o brincar heurístico, acabou o conteúdo com a natureza, o contato. Triste com isso quando acaba. Todo mundo fica triste. Você vai pra fora, ficar no parque. E isso acabou. Então, por acabar um pouquinho disso, acabou a professora amarrar o cadarço dele, a professora tirar a blusa dele, ensinar eles a fazerem isso. Então, como tem essa transição, é onde que eles mais se retraem. Então, eu tenho vontade de pegar o 1º e 2º ano para conseguir alfabetizar essas crianças. Essa é hoje, na sua opinião, alfabetizar as crianças aí, qual é o melhor período aí? 1º, 2º ano? O sistema, ele nos bloqueia a alfabetização. Eu vim aprender no 3º. 3º colegial. O sistema, ele diz pra gente... Segunda. Nossa, colegial. O sistema, ele diz que a alfabetização correta é no 2º ano da criança. Ali ela já começa a aprender ali. O 1º é uma preparação. Aí no 2º a gente já consegue alfabetizar. Então você vê a importância da educação infantil e da preparação no 1º ano? Tem que ter essa importância, tem que ter algo bom. Se eu consigo pegar uma criança lá na educação infantil e eu travar ela, eu não vou ter sucesso no fundamental. Essa criança ela não vai evoluir. Então, por isso que eu preciso do acolhimento, do aconchego, de dizer, vem cá, não causar transtorno na criança, não causar nenhum tipo de, como você disse, humilhação, constrangimento, né? Quando eu estava nos bebês, que é os B2, eles ainda estão numa fase de fralda. O que eu costumava fazer para ele? É uma intimidade da criança. Eu pegava eles e falava assim, nós vamos agora trocar. E levava até o fraldar. Aí eu falava assim, estou te colocando na caminha. Colocava. E falava assim pra ele, vou tirar a sua calça. Tudo bem? Aí ele falava, tudo bem. Aí eu baixava. Falava, vou ter que tirar a sua fralda, porque aqui tem um xixi, tem algo diferente. Eu posso? Aí a criança já ficava assim. Ela falava assim, você não tá acostumado à mãe, né? A mãe. Aí de repente pegou uma mulher que eu não conheço. Minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou com essa criança, porque essa primeira fase é a fase do abandono. Minha mãe me deixou com alguém que eu não conheço, chorei, e agora ela vai tirar a minha roupa para me trocar? Né? É a intimidade. E ali eu falava com a criança, você me dá licença? Aí a criança só balançava a cabecinha. Então,
olha como tem que ser passo a passo, até essa criança pegar uma confiança, e eu falar, vamos trocar, e eles já saírem, eles já pegarem a fralda deles, e irem até o ambiente, e eu falo, vamos lá, o que eu vou fazer? E eles reproduzirem tudo que eu falei. Então tem que ter essa importância. A mesma coisa, a importância no fundamental. Eu tenho que acolher essa criança no primeiro ano. Como que eu faço para acolher? Vai ter o conforto, é mais uma vez, eu saí de um local que é agradável, né? Que eu tô ali com um local que é brincadeira, que a minha professora me abraça, minha professora me beija, e eu vou para um outro local que é um pouquinho mais sério. Não que a educação infantil não é sério, mas é um trabalhar totalmente diferente, começo, né? é um começo. E quando eu chego ali, como é que eu vou acolher essa criança para que ela continue, né, evoluindo, subindo e gostar da escola? Eu vejo relatos de crianças que eles não gostam de ir para a escola, eles choram para ir para a escola, eles não querem. Então eu preciso motivar as crianças a gostar da escola, né? Por quê? Vamos para a escola. Ali você vai aprender, vai desenvolver, tem pessoas legais, vai fazer uma socialização. Isso que é preciso. Vontade de dar aula para os mais velhos, esquece. Não. Não? O máximo a EJA, de jovens e adultos. Porque já vai vir jovens um pouquinho mais experientes, que não tiveram oportunidade, né? E por algum motivo deu uma evasão escolar e voltou às escolas. Eu digo que estudar nunca é tarde. Conhecimento é algo que não tira da gente, a gente vai levar pro resto da vida. E para eles eu gostaria, porque eles têm experiências para contar. Então seria trocas de experiências. E eles têm muita experiência para contar, muita. O senhorzinho, sabe, de 40, 50, 60, não que 40 e 50 senhorzinho, né? Mas os mais velhos. No último ano eu fiz supletivo, porque eu era terrível. Eu era terrível na escola, você tá maluco, eu era da bagunça. No último ano tinha gente de, você tem uma noção, gente de 40 anos. Eu tinha 20, 21, acho que era 21 que eu tinha. Eu cheguei na sala de aula com 30 e cacetada, 40. Você acredita que de 40 de 40 anos no 15 foi para a diretoria ainda? Que isso? Que absurdo. Os caras de 55 anos na diretoria. 55 anos. Tinha eu e o Wellington, um colega nosso. O Wellington tinha 20, acho que eu tinha 21. E eles entrou no nosso embalo da bagunça, você acredita? Os caras, tipo, a diretora, gritando, tanta raiva que ela tava com os caras, 55 anos, pareciam umas crianças, assim. E eu ria sem parar. Aí ela falou, você cala a boca. Eu falei, cala a boca, esses velhos da diretoria, não tem como. Chega até a ser engraçado, né? Não, mas ela falava, vocês não têm vergonha, vocês é tudo pai. O filho de vocês isso daqui, vocês estão na diretoria. Nossa, meu Deus do céu, vocês iam parar. Mas é gostoso. A escola era muito bom, Mas a escola hoje é difícil para os professores, muita dificuldade hoje, né? Também. Sim, a gente está, principalmente, vou defender aquelas redes parceiras, que são as conveniadas, principalmente para as conveniadas. Os professores, hoje, eles não são recompensados, eles não são reconhecidos, né? Normalmente, e eu falo isso num contexto geral, até mesmo para a comunidade. A comunidade acha que vai pegar um bebê de 6 meses, porque um bebê, ele já aprende, já tem algo para desenvolver nele, e vai entregar na escola e fala, cuida que é seu, né? Fica aí. Alguns, eu também não vou generalizar, mas alguns pais não valorizam o professor, os governantes não valorizam o professor, principalmente das parceiras. O salário do professor é muito baixo para trabalhar 10 horas, ficar 10 horas Teve um depois momento de bem para trás dos professores, não teve? Para nós, não. Os aumentos que tem é o dissídio, que agora está em setembro, se não me engano, que os professores das redes parceiras, eles recebem esse dissídio. Mas o antigo governo deu um salário alto, deu um aumento alto para os professores, não deu isso? Mas não entrou para gente, para as parceiras, não. Mas na escola normal, sim? Nas escolas normais, sim. Eu lembro que eu fui, ainda esse ano, não, o ano passado, eu ia muita informação ali no Damastor, como eu era coordenadora, então eu tinha que estar participando de bastante informações.
E o prefeito, ele deu uma formação, ele deu uma palestra lá, e ele disse, sim, que ia pegar as conveniadas, e ia mudar a per capita, ia aumentar para aumentar o salário. Mas até o momento... Foi pra frente. Tanto que hoje, eu conversando com algumas pessoas, eu tenho bastante conhecidas, né, são coordenadoras, são diretoras, nem todos os conveniados estão no mesmo piso. Umas pagam 2.600, as outras pagam 2.800, é o máximo. 2.806, se não me engano. Nossa. É muito pouco. As professoras ganham muito pouco, elas são desvalorizadas. Como pode? É uma das profissões que tinha que ser mais valorizada. Os professores que perdem um tempo ali a passar o aprendizado. Exatamente. E é desvalorizado assim. E elas trabalham, viu? Elas trabalham demais. Eu tive contato com essas professoras durante 2 anos na coordenação. Nossa, eu falava, que equipe que eu tinha ali dentro. Elas levavam coisa para casa e eu falava, não levem à casa de vocês, não é o seu local de trabalho, é o local de você se aconchegar com seu esposo, com seus filhos. Mas elas falavam, não, eu tenho que dar o meu melhor para os meus alunos, eu não consigo fazer durante essas 10 horas. Porque você imagina, uma criança que entra na escola, ela tem uma rotina. Ela entra às 7 horas da manhã, ela sai às 17 da tarde. Elas têm um cronograma, elas têm uma rotina. Então, chega de manhã, troca, leva pro café, volta, dá uma atividade, volta, dá o almoço, volta, faz um soninho, uma pausa para eles descansarem, acorda, dá um café da tarde, volta, faz uma recreação, volta, vai jantar, volta, troca e vai embora. É muita coisa para essas professoras. Fora as documentações, que é diário, semanário, planejamento anual, planejamento mensal, agenda que elas têm que fazer, aí tem que responder pais, grupos de WhatsApp que elas têm, aí tira foto, manda para os pais acompanhar. É muita coisa para elas receberem o que elas recebem. Fora instrumento de trabalho, que elas não têm qualidade de trabalho. Muitas das vezes, a professora, quando ela quer fazer algo diferente para os alunos, muitas das vezes ela tira do bolso dela. Nossa! Muitas vezes. Porque eu quero fazer algo diferente, no Dia das Crianças eu quero mimar. Eu, professora, eu quero mimar as minhas crianças. E aí eu tenho 30 crianças na sala de aula para 2 professoras, que no caso é maternal, de 3 a 4 anos. Mas é 2 professores ou uma professora e uma coordenadora? Não, são 2 professores para... uma coordenadora para quase 25 professores. Ah, é? Uma diretora praticamente para quase 33 funcionários. E maternal, 2 professoras para 32. B2, 24 crianças para 3, B1, 24 crianças para 3. Isso é o que a Secretaria da Educação, o plano de trabalho que tem que ser feito. Então, as conveniadas, elas ficam na mão da Secretaria. Né? Elas acabam tendo que seguir aquilo que eles passam. Então, eu tenho 34 metros quadrados, 32 crianças e 2 professoras, que são 1 metro quadrado para cada pessoa. Quantos alunos? 32. Então, olha só, você tem que ver o espaço, tem que ver qual o metro quadrado, porque o que manda é 1 metro quadrado para cada pessoa, então tem que ter tantos alunos e tantas professoras. E aí eu tenho que fazer o metro quadrado. Então, assim, é muita burocracia para pouca valorização. Pouquíssima valorização. E a gente já teve várias promessas, até hoje essas promessas nunca chegaram. É um dos motivos de eu querer sair das conveniadas. Você acha que vai chegar, professor? Essas promessas, você acha assim que chega? Eu acho que não. Eu acho que não, porque em 2017, o novo gestor que estava entrando, ele fez essas promessas para a conveniada. Só que naquela época, a gente tinha um gestor anterior que o nosso salário era bom. Fala, gestor, prefeito. Prefeito, isso. Gucci. Olá, Gucci. Prefeito Gucci. Então, assim, a gente tinha um gestor anterior que o nosso salário era bom. O nosso salário, em 2017, vou falar aqui, era 3.150. Você já baixou o salário? Baixou. Por isso que eu tô falando pra você. O nosso salário era 3.150. Era Almeida nessa época. E isso que era Eloy, na verdade esse piso foi feito pelo Eloy.
E aí entrou o Almeida. Mas o Eloy ele tinha que fazer mesmo, porque ele é professor, então ele tinha que valorizar a classe. Exatamente. E olha, vou ser sincera, ele valorizava, viu? Porque Isso mesmo, porque ele valorizava bastante o... Meu Deus, e a gente aqui falando do Eloy. Ele vai vir aqui, viu? Só pra te contar. Então tá bom, muito bom. Conversamos com ele. Espero poder encontrá-lo, porque é uma pessoa que eu tiro o chapéu para a educação. Posso fazer você se encontrar com ele? Pode deixar. Opa, então tamo junto. Eu quero sim encontrar, poder pegar na mão dele e dizer para ele: parabéns, prefeito, porque você tem uma boa gestão na educação. As minhas crianças, eu sou uma professora que eu luto, eu brigo pelas minhas crianças. Eu brigo pelo professor e brigo pelas minhas crianças, de verdade. E as minhas crianças, na época do Eloy, eles comiam Danone, sucrilhos, bolacha recheada, tudo que uma criança vê no mercado e tem desejo de comer. Hoje uma criança, ela toma leite, é um mistificado, se não me engano, leite com bolacha de maisena, leite com bolacha de sal, leite com pão, uma bisnaguinha, às vezes com uma manteiga, às vezes com uma geleia. Olha a diferença. Isso eu tô falando sobre o café, tá? Já na parte da alimentação, é muito boa. A alimentação, o almoço e jantar da criança é muito bom. Muito bom mesmo, não tem o que falar. Mas já no café, eu acredito que poderia ser alguma coisa diferenciada, melhor. Mas o problema é que o ser humano, ele não... Essa escala aí, ele não olha pro próximo. Infelizmente, pode ser... É difícil. É difícil você encontrar um e falar assim, não, eu vou orar lá pro próximo. Sim. Entendeu? É máquina de dinheiro, esse negócio aí que é complicado. E o que é mais triste é que a gente está tratando de crianças. E me dói muito, acho que dói em qualquer professor. Quando se trata de crianças, você fala, não pode, por que isso está acontecendo, né? Então é bem difícil mesmo. A luta nunca vai parar, né? Porque, Sim. infelizmente, quando se trata da política, e essas conveniadas dependem muito disso, né? Sim. Da política. Ficam meio amarrados, né? Fica meio amarrado, não. Muitos aí são bandos de puxa-saco que não tem coragem de reclamar, porque por muitos políticos envolvidos nisso aí, na verdade. Isso aí são muitos vereadores envolvidos. Tem os bons, tem os ruins, toda classe tem gente boa e tem gente ruim, entendeu? Mas geralmente é um apadrinhado que tem ali, um vereador que apadrinha essas escolinhas aí, quando não é dono. Entendeu? E quando é dono, não reclama, porque se reclamar, você já sabe, né? Se reclamar, a vida é pior. Reclamar do seu patrão, não tem como. Seu patrão já está te dando uma oportunidade ali. Então tá reclamando, não vai ter nada. E eles têm tudo rápido, eles têm medo. Essa é a realidade. Quem sofre é as crianças lá no final da ponta, né? Sim, as crianças e os pais. Eles são os mais prejudicados, né? Entendeu? Podia ter uma coisas melhores igual referente aí à alimentação, mas não tem. E eu quero ver quem deles tem coragem de filmar e falar aqui na escola. Eu duvido. Não faz. Não duvido, não tem, porque não é macho o suficiente, não. Pra fazer uma coisa, não. Ninguém mesmo. Esse cara for reclamar. Se eles reclamar, eles vão arrumar a guerra. Eles vão. Aí vai vir. Vai achar um problema no Alvará, vai achar um problema não sei o que, vai achar um problema não sei o que lá. E o cara depende daquilo ali, tem uns funcionários que dependem daquilo ali, e ele sabe que vai ficar todo mundo desempregado. Então vai passar calar a boca, ficar quieto e deixar. Entendeu? Não tem. E aí a gente fica também um pouquinho com as mãos atadas, porque né, nós como gestores de uma creche ou de uma escola, também ficamos com as mãos atadas, porque igual você falou, nós vamos reclamar para quem? Aí quando você vê aquilo, ou você se cala, ou você sai. E eu sou uma pessoa que eu não consigo compactar com algumas coisas, então eu prefiro eu me retirar. Né? Quando não dá mais para mim, eu prefiro eu sair. Eu falo, ó, não dá, prefiro ir embora, tá tudo bem. Né? Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu defendo muitas crianças. Eu quero ficar ali, eu quero abraçar, eu quero acolher. E quando eu vejo que eu não consigo dar o meu melhor para essas crianças, eu prefiro sair. O meu irmão, ele trabalha no transporte. Chegou no começo do ano, eles foram para o transporte de alimento escolar. Eles foram entregar alimento escolar. Olha, bati umas fotos, se mandava assim, você olhava assim. Eles foram para a área da salada, hortifrutis. Para a parte de hortifrutis. Olha, eu vou falar para você.
Meu primo tava assim, meu primo levantava e falava assim, meu amigo, a gente já teve sacolão. Então a gente conhece muito bem. Ele falava assim, meu amigo, vou falar pra você, isso aqui nem no lixo lá, não tem isso aqui, velho. Não tem, olha só. Ele selecionava as caixas de tomate, ele desmontava as caixas de tomate para pegar os melhores, assim, para tirar os podres, porque ele falava que cheiro era insuportável no caminhão. Tanta coisa foi. Ele falou que chegou uma vez com um ramo, não posso falar um ramo, né? Uma flor de salsa, Ramalhete. ramalhete de salsa, mas era tão amarela as folhas, tão amarela. A mulher, a conselheira falou, pra que esse girassol? Ele falou assim, ó, Gente. tipo assim, surreal. Falou assim, surreal. Portanto, que eles ficaram. Eu ainda falei pra ele assim, nossa, não vai ser bem funcional. Não, esse negócio lá os caras pegam no lixo, mano. Aquilo lá os caras pegam no lixo. Não é possível. E o cara ainda, eu fui falar pro cara lá, eu falei, não, como que não desse sorvete? Isso aí tá bom ainda, você não tem noção que esses caras não. Portanto, que chegava nas escolas, muitas escolas não aceitavam. Ó, tá aqui a nota, devolve, toma. Devolve porque isso aí não é uso impróprio, filho. Não tem condições de usar. E isso porque todas as escolas têm nutricionista, então o cardápio que é servido nas escolas vem de uma nutricionista, né? Então eu fico imaginando, poxa, ela faz um cardápio mó bonitinho, aquela coisa toda, e quando mandam qualquer coisa. Outra máfia também, esse negócio de merenda aí também é uma máfia danada. Eu vou falar pra você. Tem uma situação daquela lá e falar que o Estado tá pagando uma coisa daquela. O filho deles não vai comer, gente. É porque eu falo esses caras, eles vão fazer as coisas certas. Porque não vai comer, os filhos deles não vão estar lá. Entendeu? E quem sofre com isso? Quem tá lá? Os professores, diretores, os alunos. Sim. Entendeu? Sim. Porque as professoras, as merendeiras ali vai fazer o máximo possível de catar as melhores coisas para fazer. Exatamente. Entendeu? E é um trabalho muito grande. Escola é sofrido, eu acho que em todas as áreas. Não só os professores. É no contexto geral. Entendeu? Todas as áreas mesmo. Geral mesmo. Todos os profissionais, né? É tudo envolvido ali, né? É uma família ali. Tudo. Por mais que são setores diferentes, né? Mas são 10 horas que você passa ali dentro. Né? É uma família, querendo ou não. Até o horário de igual a família. Uns é inimigo mesmo e outros são muito amigos. É a realidade. Isso é verdade. Ah, família não, mas não é família não. É família sim, família assim. Uns é inimigo mesmo, que um quer trocar ideia com o tio, um quer trocar ideia com o fulano, com o primo, e outros quer se amar. Mano, é verdade, isso mesmo. Então é família. Entendeu? Tem aquele que você não aguenta olhar pra cara dele, você chega, você olha, você vai pra uma festa, você chega lá numa festa, puf. Pessoa veio, tá aqui. Pra que chamou isso aí, velho? Vocês na escola. Você tem que ir, vou ter que ver aquela cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? Ô, Jaque. Um medo. Medo. Solidão. Eu faço muito piada, eu quero cantar uma música aqui. Pode ir. Pode ir. Já veio também na minha. Não, eu penso mais nisso. Eu falo uma coisa, eu respondo na lata assim. Solidão. Solidão? Por que solidão? Medo de ficar só? Sim, medo de ficar só. A solidão ela maltrata muito. Uma vez eu escutei uma pessoa, eu nunca vou esquecer essa frase. Quando eu me divorciei, eu sofri muito. Eu falo que eu vesti um luto de 4 anos. Sério? 4 anos. Eu vesti aquele luto, falei, tudo bem, se é meu, eu vou lutar até isso passar. Vai passar, eu vou superar. E aí, eu pensei assim, depois dos 4 anos, assim, gente, preciso arrumar alguém, né? O que eu vou fazer? E eu escutei da boca de uma pessoa muito sábia, que eu acho que naquele momento ele foi muito infeliz. E ele falou pra mim assim, eu nunca vi ninguém morrer de solidão. E eu parei pra analisar e falei assim, morre. Porque uma solidão dá uma depressão. É uma coisa puxa outra. Uma coisa puxa outra. E eu despertei não, porque eu não queria isso, né? Foi provocado em mim um sentimento de rejeição. Então eu tenho muito medo de ser rejeitada.
sabe? Então isso me bloqueou na parte do relacionamento. A tal da rejeição. Por isso que hoje eu tô quase 7 anos divorciada, por conta da rejeição, de não ter tido ninguém. Tá falando aí já, muito sério, já tô pensando num amigo solteiro. Mas pode continuar falando. Então, por conta disso, eu me bloqueei. Vesti um luto de 4 anos e durante 2 anos e pouco eu falei, não quero mais, porque veio a solidão, veio a rejeição. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. Essa pessoa, se assistir, vai saber que eu tô falando dela. E que essa frase me machucou muito. E a solidão me faz isso. Então, é tanto que, quando eu venho pra casa da minha mãe, lá no quintal da minha mãe, assim, são várias casas. Então tá todo mundo morando próximo. Eu sou a única que moro longe. E quando eu venho dia de sábado. Então, no sábado e domingo lá na casa da minha mãe. E tá todo mundo ali. Então, ela faz o café, ela sai ligando pra todo mundo. Vem tomar café, vem tomar café. E daqui a pouco tá todo mundo lá tomando café. E tá todo mundo. Aí ela faz o almoço. Eu fiz o almoço. Vem, vem. E tá todo mundo ali. Todo mundo junto. E aquilo me faz tão bem. Eu me sinto segura naquele ambiente da casa da minha mãe, porque eu tenho os meus irmãos, eu não tô sozinha. Quando eu vou pra casa, é só meu filho e eu. Meu filho tem 15 anos, né? Então tem coisas que eu não consigo falar pra ele, por mais que ele é meu amigo. Então tem coisas que você não vai chamar, Fala, calma, vai com calma. E tem vezes que ele é muito apegado comigo. Samuel é muito apegado. A gente anda na rua de mão dada. Inclusive, uma vez a gente foi pro shopping, e ele tava de mão dada, ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu. Uma senhorinha passou, me encarou, me deu uma olhada feia. Pegando novinho. Ele ficou me olhando assim. Aí eu olhei pro Samuel e falei, me chama de mãe, pelo amor de Deus. A velha foi com inveja. A velha falou assim, eu preciso de um desse, hein, mano. Eu preciso de um novinho. Essa é de sorte. Essa é de sorte. E eu falei, me chama de mãe, eu vou apanhar aqui. E ele, tá bom, mãe, vamos, não sei o quê. E quando o Samuel fala a minha idade para os amigos dele, e eu falo, o pessoal fala, ah, não, você não tem. Eu falei, tem muita experiência para contar. Né? E quando chega em casa, às vezes ele quer assistir um filme comigo, mas tem dia que ele quer o espaço dele. E aí é onde eu sinto a solidão. Né? Então eu falo que a solidão, ela maltrata bastante. Se você não tiver uma estrutura ali na presença de Deus, buscando e renovando as suas forças. Religião. Evangélica. Eu sou evangélica. Para a glória de Jesus. Ele me achou lá no meio lá do lamaçal, me resgatou, pegou aquela pedra, deu uma lapidada, falou, você é minha, daqui você não sai. Vai fazer 24 anos que eu sou evangélica. 24 anos, agora em outubro. 24 anos. E não me arrependo. Mas você veio de berço? Não, eu fui a primeira evangélica de casa. Hoje, graças a Deus, a maioria são evangélicos. Minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs. Eu só tenho 3 irmãos que ainda não estão dentro da igreja, mas eu ainda continuo orando para Deus resgatar, se for a vontade do Senhor. Vai pegar na curva, né? Quando começa a orar, filho, vai pra frente. Vai se bater, mas não vai. Não vai. Eu orei pela minha mãe, para a conversão da minha mãe, 23 anos. 23 anos eu orando, pedindo. Então sua mãe se pedindo. converteu pouco tempo. 1 ano. 1 ano. A minha mãe e meu padrasto. 1 ano. Converteu há pouco tempo. E eu orei, falei, não vou desistir da minha mãe, não vou. Deus tem propósito. Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então eu falei, não vou perder a minha mãe assim. E para a glória de Jesus também, ele trouxe ela. Da hora, que show de bola. Você não estava perguntando, você foi falar. E o medo, né, que a gente tinha falado, você falou da solidão. Sim. O medo, você tinha falado da solidão. Um sonho. Um sonho, ver o meu filho formado. Porque o meu filho, ele passou por muita situação difícil comigo, né? Eu falo situações financeiras, dele me pedir, uma bolacha, que era por conta de 10 centavos mais caro, e eu não ter para dar. E eu falar para ele assim, filho, você espera um pouquinho, quando a mãe tiver eu te dou. E ele falou para mim que esperava. Ele sempre falou, tudo bem, mas eu espero. Ele sempre foi uma boa pessoa. Sempre, ele sempre foi compreensivo. E eu falo para ele, o meu maior sonho é que você realize o seu sonho. E ele fala que o sonho dele é se formar e ser veterinário. Então eu falei para ele, esse é o meu sonho. Eu quero sonhar com você. Eu quero sonhar o sonho dele.
Não que ele sonhe o meu sonho. Porque por mim, ele seria médico, seria advogado, né? Não precisaria fazer. Mas o sonho dele é esse. Ele quer ser veterinário. E a gente, né, gosta muito de, não vou também todo mundo, mas uma grande parte dos pais gosta que os filhos sonhem o que a gente quer. Isso é 90%, eu acho. Exatamente. Então, É assim, muito grande. eu quero que meu filho seja isso. Não. O que o seu filho quer? Você já parou para escutar o seu filho e perguntar o que ele quer? Eu fico falando para ele que não, que eu quero não. Eu fico falando que eu não quero que ele faça. Não faça isso. Não vai não. Não vai estudar para ser isso. Ele não vai. Tudo que eu falo, eu acho que tudo que eu falo que não é o que vai ser, entendeu? Que vai ser, Eu exatamente. tô ao contrário. O que eu quero, eu tô falando que não para ser o que eu quero. Olha só, jogo de marketing aqui. Assim, não queria, agora só de raiva, porque chegou o saco, eu vou Vou fazer. fazer, vou dar orgulho para ele. É porque ele tá ouvindo aí, senão ele vai pegar O macete. Entendeu? Ô Jaque, vamos ficar por aqui. Foi um show de bola, um bate-papo bacana. Entendeu? E deixa uma mensagem para os alunos, essa geração que não gosta de estudar, um incentivo. Tá, primeiramente quero agradecer, né, por essa oportunidade rica de estar aqui com vocês. É muito gratificante poder fazer parte dessa família. Eu falo que hoje nós somos amigos, né? Vocês me deram muita oportunidade, me abençoaram há 4 anos e estão me abençoando ainda há 4 anos. Quando eu falo que você não gosta de falar, não, mas eu já até chorei. Quando eu falo com você, sério. Você fez o que eu não conseguiria fazer, eu acho. A gente usando. Obrigada. Nossa, você é louco, ajudou muito e ajuda muito. E eu fico muito feliz com isso. Eu falo que o meu sucesso é ver o sucesso dos meus alunos. É ver eles evoluindo. Quando eles leem uma palavra e eles sorriem, eles falam, eu consegui, eu também me emociono. Porque eu falo, você sabia, estava dentro de você, você só precisava colocar para fora, né? Então é muito gratificante poder fazer parte disso tudo aqui. E hoje, poder ter esse privilégio de estar com você. E para essa juventude aí, essa galera que não gosta de estudar, não é que não gostam de estudar, talvez não estão motivados a estudar. Mas eu deixo aqui a minha mensagem dizendo para vocês, conhecimento é algo que ninguém tira. Tem um filósofo que se chama Paulo Freire. Ele diz assim, que nem todo mundo sabe de tudo, né? Todos são agregados. Então, eu não sei de tudo, vocês não sabem de tudo, mas a gente junto pode somar e a gente pode sim fazer uma geração boa, podemos sim motivar o Brasil, por mais que a gente pense que está escasso. Não está escasso. Então, não desista dos sonhos de vocês. Mas para conquistar os sonhos de vocês, o estudo, ele é muito valioso. A escola em si, ela é muito valiosa. Os professores em si são muito valiosos para poder fazer parte da vida de vocês, do cotidiano. Então, estudem, se apeguem aos estudos, porque o futuro de cada um de vocês vai ser muito brilhante. Eu vejo já doutores nos meus alunos. Eu falo que eu vejo doutor, eu vejo advogado, eu vejo veterinários. Por quê? Porque eu vejo essa motivação, essa alegria de querer estudar. Então, seja assim também. Não desista do sonho, mas também não desista dos estudos. Vai ser ele que vai te levar ao alto. Estudo é tudo, né? Tudo. Você pode ter muita coisa, mas sem estudo não adianta que o estudo vai trazer para você a administração, vai te dar o controle de tudo. Exatamente. Me arrependo de não ter estudado. Me arrependo. Mas é outra coisa, nunca é tarde. Eu ia falar agora para vocês. Souza, não é tarde para estudar. Se tem sonho, vai. Nunca é tarde. Estuda, nunca é tarde, verdade. Mas eu sou o cara que mais estuda na minha família. Sim, legal. Que pareça. E Deus tem te honrado, né? Deus tem honrado. Fiz 3 vezes a terceira série, 3 vezes a quarta série, na minha família não ganhei isso. Mas chegou, concluiu pelo menos. 2 vezes a oitava série, 2 vezes o primeiro ano, o segundo não. Primeiro não. Brincadeiras à parte, mas lá em casa se falava, se contava, foi o que mais estudei, o que mais deu trabalho na escola fui eu. Pro Jaque, professora Jaque, mas um prazer mesmo conversar com você, muito obrigado de explicar um pouquinho da sua história, falar um pouco da sua história, falar o que você viveu. Eu fiquei com uma dúvida aqui aí. Tem mais homicídio ou mais fralda trocada?
Mais fralda trocada. São 12 anos, mais fraldas. Mas, São bem mais. mas ó, que da hora, né? De matadora de galinha para professora. É um Da hora, orgulho. um orgulho, né? É um orgulho. Um orgulho, que da hora mesmo. Pra te achar nas redes sociais, fala aí. No Insta, Jaqueline Jaque 12. Jaqueline Jaque 12. O pretendente tem que ser baixo, alto, loiro. Alto, magro. Alto e magro. Não precisa ter porte físico atlético. Mas cor, qualquer uma, pode vir. Como eu falei, tendo os princípios, Já basta. já basta. Se tiver princípio, pode vir. Já basta. Tô ligando meus pontos aqui, pode deixar. Já os directs vai começar a cair. Ó, responde aí, que é com você agora. Entendeu? Gente, vamos ficar por aqui. Brincadeiras à parte. Tivemos hoje com a Pro Jaque aqui, que é a professora Jaque. E foi um prazer conversar com você. E espero que você tenha gostado de perder um pouquinho de tempo com nós aqui. Não, para mim foi um ganho. Obrigada. E eu ia falar do projeto novo que para você, mas deixa eu falar agora em off. Tá curioso. Tá joia. Deixa eu curioso. Eu agradeço aqui a todos os nossos patrocinadores. Agradeço todos aqui que daqui a pouco não vou conseguir falar todo mundo mais, mas graças a Deus cada dia eles vêm nos abençoando aqui. Todo bate-papo que a gente tem, entendeu? Guina da Mila Móveis, mais uma vez eu agradeço você. Tenho palavras para te agradecer. Eu quero você aqui, viu? Mas agora eu quero em dobro. Você vai ver só. Logo, logo você vai estar aqui. Mas agora eu não quero só você, não. Quero você e a Mila. Pode ficar tranquilo que eu vou insistir agora até o último. E a todo mundo que nos acompanha, as pessoas que seguem nós lá, que assistem nossos vídeos lá no Instagram. Ajuda nós lá também no YouTube. Segue nós no YouTube, dá uma força para nós. E eu sou muito grato. E tenha uma semana abençoada aí. Fica com Deus. Amém. Boa noite. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado mesmo.